bom dia para você, uma ótima segunda-feira, mais uma semana começando, nada de preguiça e bora estudar a lição da Escola Sabatina Jovem. Quero você com a sua lição na mão e nessa segunda nós vamos falar sobre aparência exterior. Naquele período em que Jesus veio a esta terra, o povo judeu tinha um pensamento. Eu não vou dizer que ele é muito cabuloso, porque hoje ainda tem algumas pessoas que pensam dessa forma. Que pessoas que tinham muito dinheiro, que tinham boa saúde e uma boa condição de vida, eram pessoas que eram muito bem vistas no céu. Pessoas que eram muito amadas, muito abençoadas. Porém, pessoas que eram pobres ou pessoas que eram deficientes eram vistas como pecadores. Ou eles eram muito pecadores, ou seus pais cometeram muitos pecados. Então, se você era uma pessoa rica, você era bem visto no céu. Se você era uma pessoa pobre, é sinal que a sua vida não era tão boa assim espiritualmente. E era essa visão que aquele povo tinha. E aí, quando Jesus foi contar essa parábola, foi exatamente para acabar com esse pensamento. Para explicar que não é assim que funciona, que no céu é totalmente diferente disso. E então Jesus compara um homem rico com um mendigo que se chamava Lázaro. E aí, quando as pessoas viam o mendigo, elas pensavam o quê? Os pais desse aí eram pecadores terríveis. Ele é uma pessoa que carrega muitos pecados dele, dos seus descendentes. E aí, quando Jesus foi contando a parábola, ele concluiu a história de uma forma muito diferente do que as pessoas esperavam. Porque acontece que Jesus disse que esses homens, vamos dizer assim, morreram. E aí Lázaro foi para o céu e o homem que era muito rico, perdido. Foi para o inferno, digamos assim, né? Mas a gente entende que o inferno não existe. Jesus ensinou para aquelas pessoas, através dessa parábola, que a aparência externa das riquezas não indica necessariamente a bênção de Deus. E por outro lado, o sofrimento de uma pessoa não é sempre uma maldição divina. Claro que a gente pode ir pelo pensamento do plantei, colhi, né? Tem muita gente que, sinto muito, plantou maldade a vida toda, plantou coisa ruim, chega uma hora que a conta chega. Mas não é uma maldição divina, é uma consequência das suas próprias escolhas. Enquanto tem pessoas que estão ali na pobreza, morando na rua, que não é uma questão de escolha, elas nasceram nessa situação. Então nós precisamos compreender que essas pessoas estão nessa situação não porque a maldição divina recaiu sobre elas, não porque Deus não as ama, não porque elas não são dignas, mas porque o mundo é assim. Tem gente que tem muito, tem gente que tem pouco, e nós temos a obrigação de sanar essas necessidades, de ajudar essas pessoas que não têm, de acolher, de dar o alimento, de vestir. Então, é muito interessante a gente usar essa parábola, além de entender que nem sempre a forma como o mundo nos vê é a forma que o céu nos vê, mas também entender que existem pessoas em situação de vulnerabilidade e é nossa obrigação, primeiro enquanto cristão, e segundo, enquanto pessoas que temos aí uma condição financeira um pouco melhor, de ajudarmos essas pessoas. Se você tem condição de dar uma cesta básica, legal, dá uma cesta básica. Mas se você tem condição de dar só um pacote de sal, dê um pacote de sal. O importante é nós compreendermos que, se cada um doar um pouquinho, se cada um fizer um pouquinho, a realidade dessas pessoas é transformada. É o que nós chamamos de trabalho de formiguinha. Cada um faz um pouco e aí, no fim, é feito o muito. É interessante notar que na parábola o nome do mendigo Lázaro é destacado, enquanto o rico, próspero e influente permanece anônimo. O homem rico certamente fez um nome para si nesta vida, aqui nesta terra, mas à luz da eternidade ele será esquecido. Muitas pessoas passam a vida tentando deixar um legado grandioso, tentando reconhecimento, tentando aplausos, tentando ser bem vistos perante a sociedade, mas quando elas morrerem ou quando Jesus voltar, não vai ter nada na eternidade para elas. Sabe por quê? Porque elas construíram só para aqui, para esse momento, para esta terra. Enquanto muitas pessoas talvez vão permanecer a vida toda aí no anonimato, mas a sua vida vai ser relevante lá no céu. As suas ações, a forma como você vê e cuida do outro, tudo isso está sendo visto e anotado pelo céu. Então nós precisamos compreender
que na parábola Jesus revelou que é nesta vida, aqui e agora, que nós decidimos qual vai ser o nosso destino eterno. O que realmente importa não é a aparência externa, mas aonde está o nosso coração. Se o seu coração está pegado unicamente às coisas terrestres, sinto muito. É hora de correr para a mudança, porque ainda há tempo, ainda existe graça, ainda a salvação está ao seu alcance, e se a sua realidade tem sido de muito apego às coisas terrenas e deixado as coisas do céu de lado, aproveite a lição dessa semana para refletir e fazer essa transformação na sua vida. Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos, mas claro, aproveita que você está aqui e compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.